Vai aqui o meu fraternal boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo do momento em que estiver sendo assistido. Uma ótima tarde, uma ótima quase noite, Josias. Vamos dar início então, em nome do Cristo. Francisco, boa tarde. Que Jesus nos abençoe. 15º capítulo, hoje nós vamos analisar exatamente a evolução do cristianismo nos seus primórdios, juntamente, uma ótima tarde, meu irmãozão, considerando exatamente aqueles primeiros momentos, os primeiros sacrifícios dos primeiros cristãos. Vamos lá? Como é que Emmanuel analisa então a evolução do cristianismo e o que ele chama de árduos compromissos dos romanos? Nós nunca devemos perder de foco uma certeza. Foi exatamente a partir do Império Romano que sedimentou uma base religiosa no mundo ocidental muito forte, que é o que mais tarde nós vamos analisar no próximo capítulo, que é o que nós conhecemos como o catolicismo. A própria palavra católico ou catolicismo foi uma palavra sugerida por um secretário de um imperador. Foi exatamente o Lactâncio, que era como um tipo de iminência parda de Constantino. E ele deu a ideia, né, de se universalizar a ideia do Cristo no Império Romano para fortalecer, inclusive, dentro de um ideário político ou de comando mesmo, né? E posteriormente um outro imperador criou, né, ou institucionalizou o cristianismo como religião do Estado romano, que foi o Teodósio, mas isso vai ficar para capítulos posteriores. Hoje nós vamos falar exatamente essa tentativa vã, ou foi em vão que eles tentaram, quando eu falo eles tentaram, a equipe espiritual comandada pelo próprio Cristo, né, tentaram aproveitar os próprios romanos, né, na direção, né, na soberania do mundo, diante das experiências que os romanos tinham também. Todos os recursos possíveis foram, digamos que destinados, foram prodigalizados, mas de uma forma inútil, para a cidade dos imperadores, a cidade de Roma. E, evidentemente esse objetivo foi de canalizar, conforme Emmanuel lembra aqui, né? Foi com o objetivo de canalizar abundantes riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta. Era uma ideia. Consolidar-se um Estado único em todo o planeta, em toda a Terra. Ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Em vão, transplantara-se para Roma a extraordinária sabedoria dos gregos e a colaboração de todas as experiências daqueles povos que estavam sob o domínio romano, ou seja, os povos conquistados por Roma. Os espíritos encarnados, para Emmanuel, não conseguiram a eliminação da vaidade, da ambição, foram traídos ou se sentiram atraídos em suas energias, exatamente contrariando ou contraindo muitos débitos em função dessa ambição, em função dessa vaidade, foram contraindo débitos penosos perante o que Emmanuel chama de tribunais da justiça divina. A vinda do Cristo, trazendo a mensagem da verdade, como nós falamos em reuniões anteriores, na realidade, quando ele trouxe a mensagem do amor, da solidariedade, assinalara o período que Emmanuel consigna como a maioridade espiritual da humanidade. E essa maioridade, quando você fala em maioridade espiritual, implica ou implicava, nesse momento, alguns direitos que se foram acompanhar de alguns agravos, evidentemente, mas de responsabilidade. E, em todos os direitos, você tem os deveres também para a solução da educação dos sentimentos. Isso é importante dizer. Então, entramos na maioridade espiritual com a vinda de Jesus, trazendo para a humanidade exatamente nessa maioridade esses direitos, mas acompanhado dos agravos, considerando responsabilidade,
e deveres para a solução da educação do coração, né, dos sentimentos humanos. Se ao homem físico despontavam-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, então estavam as bases lançadas para o progresso no campo da matéria, no campo econômico, no campo social, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades. Então estava preparando Roma para o progresso material. E o evangelho, na maioridade espiritual, vinha trazer exatamente ao homem espiritual, diferentemente do homem físico, né, um roteiro para novas atividades, considerando a importância do progresso dos sentimentos. Sobretudo, e principalmente, que o Emmanuel chama de educando para as suas desafiadoras conquistas da ciência e da liberdade, com vistas ao futuro da humanidade, ao futuro da Terra. Nessa lição, 15ª lição, Emmanuel vai nos levar a uma reflexão sobre o aproveitamento desse processo educativo que deveria ter sido levado a efeito a partir de Roma, capitão do mundo na época, né? E de acordo também, como foi falado agora mesmo, o desígnio da espiritualidade superior. Porém, o que aconteceu? Pesadas nuvens ou pesadas forças das trevas aliaram-se às mais fortes tendências do homem físico, do homem terreno. Invariavelmente inclinado, de uma forma quase que natural, às conexões com o mal, que o conectavam à terra ligados aos mais grosseiros instintos de defesa. E enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre os abusos de liberdade dos romanos, então, em algum momento, a espiritualidade deu uma força, considerando um Estado único, considerando a terra, as experiências que foram passadas para Roma pela cultura grega, etc, etc. Mas, queira ou não queira, ocorreram vários abusos de liberdade dos romanos durante a sua trajetória. Então Roma ficou embriagada com o vinho do ódio, da ambição, da avareza, da prepotência, e ia cada vez mais contraindo dívidas, considerando a lei de causa e efeito, a lei divina, né? E foram dívidas penosas para o Estado romano, entrelaçando os seus sentimentos com ódios dos vencidos, porque os povos vencidos não morriam de amor pelos romanos, muito contrário, alimentavam sentimentos de ódios, né? E também eles eram humilhados, né? Criavam aquelas chamadas negras perspectivas para o próprio futuro de Roma, porque um povo dominado nas condições em que Roma dominou, com a violência, com o sangue, com a expoliação total, os povos dominados, repito, não emitiam nenhuma vibração de amorosidade. Em condições normais não, era ódio mesmo, vingança, né? Aí advém as culpas, advém os resgates dolorosos, né, do homem também espiritual. Embora ao coração misericordioso de Jesus chegassem as preces dolorosas de todos os operários da sua abençoada semeadura, porque existiam muitos em todos os povos dominados, inclusive a Palestina é dominada por Roma, mas esses operários, né, da obra de Jesus, ou seja, eles oravam muito, pedindo exatamente a misericórdia do Cristo para que eles tivessem força e não desanimassem, que eles não desistissem de forma nenhuma de pregarem o Evangelho, de viver o Evangelho para a transformação da sociedade. E como era o primeiro momento, foi logo após a crucificação de Jesus, então esses operários, evidentemente, rogavam muito, oravam muito a Deus, a Jesus, para que eles pudessem realmente não desanimarem diante dessa abençoada semeadura. Estavam semeando uma nova realidade para a sociedade, a semeadura do Evangelho. E o olhar compassivo de Jesus, né, o chamado olhar percussiente do Cristo, né, penetrava no âmago de cada aquela alma que solicitava essa força de Jesus para que eles não desanimassem, porque eles estavam sendo perseguidos de todas as formas e estavam com o ideal de abraçarem o Evangelho. E não fora em vão que recomendara o crescimento do trigo, segundo Jesus lá nos Evangelhos, fala que o trigo cresceria junto com o joio, né? No mesmo campo, no mesmo canteiro.
Somente ao Cristo competiria, ou seja, competiu a ele a separação na época da colheita do joio e do trigo, daqueles que realmente apresentavam valores morais, o que aparentemente apresentava esses valores. Dentro das leis de Deus, a relativa liberdade, porque a liberdade humana tem seus limites, evidente. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas ela é relativo. Então essa liberdade de ação de cada um de nós, ou no coletivo, ou das coletividades, ela é respeitada. Na relatividade da nossa liberdade individual ou coletiva, a espiritualidade respeita, o tempo todo está sendo respeitada. E cada qual de nós se torna responsável por aquilo que escolhe fazer, por nossos atos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós resolvemos deliberadamente fazer. E, evidentemente, todas as nossas obras têm uma repercussão em nossa vida, sob o ponto de vista individual e sob o ponto de vista coletivo. Nós estamos falando agora do Império Romano, aí sob o ponto de vista coletivo. Toda aquela coletividade estava comprometida pela irresponsabilidade do mau uso da liberdade. Porque, inclusive, tiravam liberdade, né? Então, a justiça de Deus acompanhou todos os passos nesses assombrosos desvios que Roma se conduziu, infelizmente. E esse desvio de Roma comprometeu abusivamente, olha só o que Emmanuel usa, comprometeu abusivamente o futuro do homem espiritual, quer dizer, do homem religioso, do homem que poderia buscar Deus de uma forma mais inteligente, mais racional, mais reflexiva. Nós ficamos presos ao quê? Vocês vão entender nas próximas lições, nas próximas reuniões. Ficamos presos a uma religião que foi criada pelo Estado romano. A verdade é essa, foram os imperadores que criaram a religião mais poderosa do mundo ocidental, que é o catolicismo. E o catolicismo é uma criação do Estado romano. Por isso que fala-se Igreja Romana, né? É a Igreja de Roma. Então, ele vai dizer exatamente isso, né? Comprometendo abusivamente o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá o reajustamento nas amarguras das transições do século que passa. Como ele escreveu essa obra na década de 30, ele estava mostrando naquele momento um processo de transição amargurosa do século todo, daquele ano, e que o século passaria. Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilharam. O ódio do verdugo, o ódio dos romanos e dos seus inimigos, fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias, para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida humana na sociedade. Foi por essa razão que o conquistador, o romano, né, e os conquistados, né, unidos pelo ódio, como verdadeiros calcetas, palavra calcetas quer dizer prisioneiros, algemados, uns aos outros nas galés das amarguras, compareceram periodicamente nos espaços, no mundo espiritual, ante a misericórdia suprema do Cristo, prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos do porvir. Então, tanto os que odiavam como dominados, como que estavam odiando também, dominando, eles, no mundo espiritual, faziam promessas, né? Prometendo a reparação dos males que eles fizeram, né? Resgatarem de forma recíproca exatamente nos séculos que viriam. E aí aconteceu, a partir do Império Romano, a fundação da civilização do mundo ocidental. E é exatamente nessa civilização do Ocidente que esses espíritos que se desviaram no ódio, na violência, tiveram chance de reparar e se comprometeram a repararem, fazer ou lutarem pela paz, né? A verdade é essa. Então, fundando a civilização ocidental com a abençoada oficina dos seus nobres trabalhos no esforço de fraternidade e da regeneração. A bondade de Jesus fez florescer cidades valorosas, países cultos, países fartos, onde as almas decaídas de então encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. A Europa é exatamente a imagem do que ele está falando para nós. Alguns países cultos, alguns países fartos, receberam essas almas decaídas, né, do Império Romano como dominadora, e daqueles que foram dominados que também projetavam, né, injetavam muito ódio, não aceitação dessa situação.
E o homem material, o homem físico, o homem da terra, né, continuou a linha de crescimento, de ascensão, de sua evolução nas conquistas e descobrimentos. Mas o homem transcendente, o homem espiritual, não o homem da terra, o homem, aquele que é a essência, nós que somos espíritos, a personalidade mortal que somos, teria saído do oceano do lodo, onde se mergulhou voluntariamente há 2 milênios. Na realidade, é uma reflexão. Será que o homem espiritual, essa personalidade que vai viver para sempre, saímos desse lodo onde nós mergulhamos voluntariamente de 2 mil anos para cá? Será que nós conseguimos fazer isso? Será que nós conseguimos descobrir em nós o caminho que Jesus ensinou? Essa é uma pergunta que o Emmanuel faz no 15º capítulo. E ele diz assim: respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente. Ou seja, estamos vivendo momentos angustiosos, momentos de muita dor, de muito sofrimento, e que era um reflexo de que nós não escolhemos o melhor caminho. Ao contrário, escolhemos o pior caminho. Então, nós podemos responder exatamente que essas angustiosas expectativas da hora presente, ele estava fazendo quase que uma previsão, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, que a privação, os sofrimentos, os tormentos que passariam, sobretudo porque foi sediado mais ali na Europa, embora as chamadas bombas atômicas foram lançadas no Oriente, mas a verdade é que não foi fácil o resgate desse pessoal aí não, tá? Seja dos romanos, seja dos dominados. Vamos falar dos mártires agora, conforme Emmanuel. Antes do movimento de propagação das ideias do Cristo, no seio da sociedade de Roma, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé. Conhecendo a reação dos patrícios, os patrícios são aqueles problemáticos, aqueles que sempre eram os que detinham os poderes, detinham as riquezas do Estado romano. Tinha a plebe também, o romano plebeu. Os patrícios eram os que, né, vamos dizer assim, numa visão mais, o pessoal fala de classe dominante. Bom, é um termo inadequado, mas era a classe que dominava mesmo, em face dos postulados de fraternidade e da nova doutrina. As classes mais abastadas, essa classe que dominava Roma, são os patrícios, né, não podiam tolerar semelhante princípio de igualdade proposta por Jesus, porque, na realidade, aquilo que era preconizado pelo Evangelho, a rigor, para eles, os patrícios, cheios de prepotência, era um postulado de covardia moral. Então, o patrício cheio de orgulho, né, fazendo parte de um império, dominando os outros povos, e essa covardia moral é incompatível com o orgulho, com a filosofia desse império, desse povo que vivia do império, se locupletando, porque, queira ou não queira, eles eram os que mais abastaram, tinham muitas terras, né, tinham produções, eram agricultores também, e eram ricos, né? Então não aceitavam a mensagem de Jesus, porque para eles viam a mensagem de Jesus como um postulado de covardia moral. E, portanto, essa covardia moral é incompatível com a orgulhosa filosofia que eles viviam, de mentira, de ilusão, mas de império. E é assim que vemos os primeiros cristãos sofrendo o martírio da primeira perseguição. O que está dizendo? Que por não terem aceito a mensagem de amor, de fraternidade, de relativa igualdade dentro dos méritos de cada um, aqueles primeiros cristãos que oravam muito para não desanimarem diante da disseminação do Evangelho, evidentemente eles foram para o martírio. Eles sofreram muito na mão dos poderosos de Roma. Claro, sofreram, e a história mostrou exatamente isso. Desde a primeira perseguição até perseguir o tempo todo até transformar. O próprio cristianismo, que eles odiavam como um postulado indigno de um império, se transformou a religião oficial do próprio império, né? Se transformou a religião do Estado, foi o catolicismo. Iniciada no reino de Nero, de tão dolorosas e quão terríveis lembranças, nenhum instrumento de suplício para pegar os pioneiros do cristianismo foi esquecido naquela época, né? Para alcançar essas almas resignadas que oravam muito a Jesus para nos animar. Então eles foram atacados com açoites, né, com chicote, com a cruz, não foram alguns crucificados, cavaletes, unha de ferro, fogo, lá nos circos romanos, os leões também que devoravam os primeiros cristãos, tudo
tudo foi lembrado, tudo foi aplicado para a perseguição daqueles que seguiam o Evangelho de Jesus. Nós lembramos Pedro e Paulo, os grandes apóstolos, né? O Paulo, ele se tornou apóstolo, não conheceu pessoalmente durante a trajetória de Jesus, mas ele conheceu o Cristo naquele insight que ele teve na estrada de Damasco. Então, tanto Pedro como Paulo entregaram também a sua própria vida nesses martírios, né? No testemunho desses martírios que Emmanuel chama de santificadores. Os cristãos, como eu disse na reunião passada, os próprios apóstolos, não sobrou um exceto João, o evangelista, né? Que foi exilado em Patmos. Mas todos foram mortos, foram trucidados, verdadeiros mártires realmente. Seja do imperador Nero até Diocleciano, muitos imperadores depois dele não são tão ruins, foram considerados alguns bons imperadores, mas não tiveram força para não perseguir os cristãos, né? Um deles é o próprio Marco Aurélio. Ele era um filósofo, era um pensador, era um poeta, mas ele mesmo não conseguiu paralisar essas perseguições, esses desatinos, né? Ele não conseguiu deter essa corrente de forças trevosas contra os cristãos. Mas, para Emmanuel, esse sangue dos cristãos da primeira hora se tornou a verdadeira seiva dessa vida, ou seiva da vida lançada às divinas sementes do Evangelho, do Cristo. Então o sangue não foi derramado em vão nos circos romanos, né? E outras formas de morte também que esses primeiros cristãos tiveram. Os sacrifícios dos primeiros cristãos foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo. Os sacrifícios deles, então, atravessaram os séculos da terra para ser compreendido e para ser também praticado nos milênios futuros, nos milênios do porvir. Ele vai lembrar dos apologistas, desses primeiros momentos após a crucificação. Então a doutrina do Cristo encontrara nas perseguições, essa que nós estamos citando, nos circos romanos também, os melhores recursos de propaganda e de expansão, embora no sacrifício, né, no martírio, mas foram os melhores recursos possíveis para propagar o Evangelho e para expandir o Evangelho. Muitas pessoas foram alcançadas no martírio mesmo. Os princípios cristãos generosos encontravam guarida em todos os corações, seduzindo consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Então a mensagem de Jesus era tão poderosa naquela época que seduziu pessoas que pensavam também, não eram só as pessoas ignorantes do povo, não, filósofos, pensadores, né? Houve uma influência muito grande do Evangelho de Jesus no mundo oriental, principalmente, no ocidental em parte, né? Porque estava dominada por Roma, mas em quase o departamento da atividade no campo intelectual. Muitos intelectuais entenderam a mensagem de Jesus, né? Então isso acabou refletindo em algumas legislações da época, em alguns países, né? E também na forma de viver, alguns costumes também sociais. Ele lembra de alguns nomes de intelectuais que adotaram, né, o Cristo como ideia, como filosofia, como pensamento. Tertuliano apresentou a sua apologia, né, como apologia do próprio cristianismo, provocando admiração, respeito geral, porque ele era um intelectual. Um outro grande também pensador, considerado também um precursor dos pensadores, senhores da igreja, né, Clemente lá do Oriente, de Alexandria, Orígenes também lá de Alexandria, ele surge com as suas palavras autorizadas defendendo a filosofia cristã. Orígenes, inclusive, e Clemente de Alexandria, além de defenderem e compreenderem a mensagem de Jesus, eles foram muito além até de muitos apóstolos do próprio Paulo, porque o Clemente e Orígenes, como eles eram de cultura oriental também, eles defendiam a reencarnação. Eles entenderam aquele diálogo de Jesus com o próprio Nicodemos. Clemente de Alexandria e Orígenes principalmente foi o que mais defendeu e mais divulgou e foi muito famoso no primeiro momento do cristianismo. Ele só foi abolido no século VI através de um concílio, as ideias dele, né, que ele era reencarnacionista. Então as ideias de Orígenes, que era a reencarnação, foi abolida pela igreja a partir do século VI, exatamente na proibição do estudo da reencarnação. Mas surgiram outros defendendo a filosofia do Cristo também, né? E com eles levanta-se um verdadeiro exército de vozes que defendem a causa da verdade, da justiça, da redenção, do amor. Emmanuel vai fazer uma reflexão aqui sobre o jejum e a oração, nesse capítulo.
o que ele quer dizer com isso? Jejum e oração é você trabalhar a sua mente para não alimentar com coisas ruins, ou seja, não se alimentar de pensamentos negativos, e manter a oração. É a vigília e a oração, né? Jejum é você estar o tempo todo se alimentando de coisas boas na mente. Esse é o jejum, mas tem um jejum também praticado na ortodoxia religiosa, né? Que a pessoa não come, fica um tempão sem comer, aparentemente purificando o corpo, purificando o espírito. Isso é crendice, na realidade, com respeito que nós devemos ter, mas não tem nada a ver com a evolução espiritual, com a nossa depuração espiritual. E muitos cristãos, né, no início de tudo, alguns deles, né, não estou falando todos, muitos deles, tiveram uma visão distorcida, né, no campo do trabalho. Ou seja, não compreenderam que jejum e oração constituem uma virtude de elevada virtude quando você jejua, ou seja, não alimenta o pensamento de coisas vingativas, de ódio, de coisas ruins, ou alimenta, né, de forma melhor, alimenta de uma forma mais suave, mais leve. E isso, na realidade, que foi a mensagem de Jesus, representa um quando levado a efeito no turbilhão das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar exatamente os que contemplam essa verdade. Eles não compreenderam imediatamente que os preceitos de Jesus, os preceitos do Evangelho, acima de tudo, significa sacrifício de si para ajudar o próximo. Uma perseverança no esforço redentor, de serenidade no trabalho ativo, que vem a corrigir e vai edificar simultaneamente a vida na sociedade. O que eles fizeram? Para jejuar e para orar, retiraram-se para uma vida monástica, se tornaram monges, como se isso foi o que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus ensinou. Surgiram vários monges de vida monástica fugindo da sociedade, totalmente contrário do que Jesus ensinou. E esses monges povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para Jesus. Conversa que não deu certo, né? Uma ânsia de fugir das cidades populosas fazia então vibrar todos os crentes, originando os erros na Idade Média, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmeras do céu. Aí ele vai lembrar que lá no Oriente, com os seus desertos numerosos e os seus lugares chamados sagrados, né, afigura-se um caminho de todos os quantos desejavam fugir desses chamados antros das paixões. Eu não quero me contaminar com a sociedade, eu sou cristão, eu sou puro, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, aí eu saio da sociedade e vou me tornar um monge. Nada disso, não foi isso que Jesus ensinou. Foi um erro, um equívoco muito grande. Só lá na grande montanha de Nítria, né, chegou a possuir 30 mil anacoretas, que são esses monges cristãos, né, ou eremitas, que viviam em retiro, né, saíram da sociedade de forma solitária, como se fosse conquistar a luz. Perderam o tempo, não conquistaram luz, porque não foi isso que Jesus ensinou, né? Exilando-se do mundo, ou seja, tentando supostamente fugir da contaminação dos prazeres desastrosos da vida social. Não, Jesus ensinou a nós vivermos na sociedade, né? Nós somos do mundo sem ser escravo do mundo, é isso que Jesus ensinou. Mas alguns cristãos no início não entenderam isso e se tornaram monges, foram lá para os desertos, se tornaram eremitas, né? Cheio de pureza, cheio de oração, jejum. Conversa para boi dormir, nada disso tem valor para o Cristo. Nada disso, valor efetivo não. Nós respeitamos, até hoje se faz isso. Mas isso não tem valor efetivo para a essencialização, a nossa iluminação. A nossa depuração espiritual se dá pelo trabalho, em contato com o outro. Não é fugir da sociedade. Jesus não fugiu da sociedade. Jesus viveu na sociedade, com todos os conflitos e com todas as contradições sociais. Jesus não abandonou a cidade em nome de não se contaminar com a sociedade. Muito pelo contrário. Ele fez tudo pela sociedade, tudo que ele pôde fazer, inclusive indo à cruz. Entretanto, examinando essa decisão desaconselhável, segundo Emmanuel, dos primeiros tempos, somos levados a recordar que os cristãos se haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador. O que é isso que ele está dizendo? A morte do pecador não era um desejo, ou não está contido na mensagem de Jesus, mas, aspas, a morte do pecado, ou seja, dos equívocos. Então eu não vou me mortificar, né, para poder seguir Jesus. Não, eu vou viver a minha vida, e com mais vida em abundância.
e não me mortificar, me tornar um herege, um monge, cheio de falsa santidade, falsas virtudes, falsas bondades, fugido da sociedade, vivendo em convento, vivendo, né, isolado do mundo, como se eu estivesse servindo a Jesus. Conversa para boi dormir. Isso não é uma prática correta para quem quer servir Jesus. Totalmente equivocado. É o que Emmanuel está dizendo para nós, com muita clareza. Quem faz e quem fez isso entrou pelo caminho do equívoco. Porque quando vem a morte, essa máscara cai, porque isso tudo é máscara. Isso tudo é máscara de virtude, são máscara de bondade, máscara de trabalho. É só máscara. Quando nós desencarnamos, essa máscara cai, né? Que esse ego, né, mascarado acaba. Também existem os chamados egos evidentes, as pessoas acham que já são... Vamos devagar. A nossa evolução se dá por etapa, gradualmente, passo a passo. As forças espirituais que acompanhavam e acompanham todos os movimentos da Terra sob a égide de Jesus, procuram montar os alicerces de novos acontecimentos que devem preparar a sociedade romana para o resgate e para a aprovação. A invasão dos povos considerados bárbaros aconteceu, isso no século V, né? É então entrevista, ou seja, a derrocada de Roma estava sendo entrevista pela espiritualidade superior, não tinha outro caminho, vocês vão perder, isso tudo vai acabar. E acabou no século V, né? Demarcação como queda do Império Romano. Uma forte anarquia militar dificulta a solução dos problemas de ordem coletiva da massa, do povo, né? Elevando e abatendo imperadores de um dia para outro. Muitos imperadores brigaram entre eles, né? Até que em algum momento surgem 3, 4 imperadores brigando entre eles. Os imperadores estavam ligados à vida militar, eram generais, eram estrategistas, né? E de repente desses vários imperadores, no mesmo momento, quase que no mesmo instante, brigaram entre si e sobrou apenas um, chamado Constantino. Nesse momento, sobra Constantino, sentindo-se a aproximação de grande sucesso e antevendo a impossibilidade de manter a unidade do Império Romano, Diocleciano, que foi um imperador complicadíssimo também, organiza essa tetrarquia, ou seja, o comando de 4 generais, né? Ou o governo de 4 soberanos com 4 grandes capitais. E o Diocleciano vai aposentar-se, então agora eu vou viver minha vida, e entregou para esses 4 generais, retirando-se para Salona, exausto da tarefa de governar. Ocorre então uma rebelião militar que acaba aclamando, Augusto aclama como se fosse um divino, Constantino, filho de Constância, que também era um general, contrariando as disposições dos 2 Césares sucessores de Diocleciano e Maximiano. A luta se estabelece e Constantino vence Maxêncio às portas de Roma, penetrando a cidade vitorioso para ser recebido em triunfo. Por que nós estamos lembrando do Constantino? Constantino é que acabou assinando um documento no Estado romano liberando a prática dos movimentos religiosos, principalmente o cristianismo. Então, ele acabou permitindo a prática cristã em todo o domínio romano. Isso foi ele chama-se Edito ou Edito de Milão. É um documento que ele assinou, possibilitando então a prática do cristianismo em todo o Império Romano. Surge então, desde a 10ª perseguição, que o cristianismo era considerado em Roma, antes de Constantino, né, uma doutrina morta. Quer dizer, será que ela ainda existe até ali? Mas os prepostos de Jesus não descansavam com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios. A fatalidade histórica reclamava a sua colaboração nos gabinetes da política do mundo, ou seja, a colaboração de Constantino. E ainda uma vez, a indigência dos homens não compreendeu a dádiva do plano espiritual, porque logo depois da vitória, os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. Então a Igreja de Roma se torna soberana. Quando o Constantino assina o Edito de Milão, ele acaba realmente dando força para a igreja que está sediada em Roma, né? Essa igreja foi fundada por cristãos, é claro. Então essa igreja se colocou como soberana, é a mais importante das igrejas em relação a todas as igrejas que estavam no Oriente. Foi um tiro no pé, né? Você dizer que a Igreja de Roma tinha que ser a mais poderosa, né? E trazendo, solicitando prerrogativas injustas, né, em relação aos outros bispos, né, de outras igrejas de outras partes da terra.
o mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império dominou igualmente a Igreja de Roma, que se arvorou em império e censora de todas as demais do planeta, é o que eu estou dizendo. Então a Igreja de Roma tomou conta de todas as outras igrejas, como até hoje. Tomou conta. Agora o cristianismo é nosso. E se tornou o centro do cristianismo no mundo, até hoje. Isso aconteceu a partir de Constantino, né? Cooperando com o Estado, faz sentir a força das suas determinações arbitrárias. Trazendo anos, ou 300 anos, lutaram os mensageiros do Cristo, quer dizer, dos primeiros 3 séculos, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra para o esforço de salvação e de experiência. Ou então logo abandonaram, ou de alguma forma saíram dos penosos trabalhos de aperfeiçoar-se a si mesmo. Eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano 607. Então um imperador criou o papado no século VII, em 607, dando ao bispo de Roma, né, aquele que estava comandando a Igreja de Roma, sendo o bispo universal, ou seja, ele é o comandante de todos os demais bispos de todas as igrejas do mundo. E essa decisão imperial deu até um grande problema 4 séculos depois, que houve uma ruptura entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Aí lá eles criaram a Igreja Ortodoxa, que tem a sede na Rússia hoje, né? Então era o catolicismo também, né, que era uma ideia do Estado romano, e se dividiu. Bom, de qualquer maneira, a decisão imperial faculta aos bispos de Roma essas prerrogativas, direito até então jamais justificado. Entronizam-se mais uma vez o orgulho e a ambição da cidade dos Césares. Em 610 o Foca desencarna, deixando na terra a consolidação do papado. E dessa data em diante ia começar um período de 1260 anos, como nós falamos na reunião passada, né, que foi de 610 a 1870, o reino da besta apocalíptica, conforme narra exatamente o João Evangelista, que na realidade foram ideias que o Cristo trouxe para ele do que iria acontecer com o mundo ocidental, né? Seriam as previsões e os alertas que iria acontecer no mundo ocidental, né? Que essa besta veria, né, vestida de púrpura, embriagada com o vinho dos santos, aquelas coisas todas que nós conhecemos na profecia. E isso acabou acontecendo. Ou seja, mais uma vez, o cristianismo, e dessa data em diante, né, nós vamos ver realmente algumas amarguras para a civilização do Ocidente. Fizemos cruzadas, a Inquisição, fizemos taxas de absolvição, supostas absolvições de indulgências de crimes que nós cometemos, demos privilégios para uns, perseguimos outros e criamos o tecido do mundo ocidental de uma forma equivocada e fugimos totalmente da mensagem de Jesus. Eu digo que fugimos mesmo, porque na realidade essa igreja de Roma, essa igreja que nós estamos fazendo citação, é uma igreja que absorveu muito do politeísmo dos etruscos. Lembra que os etruscos chegaram a ter mais de 30 mil deuses no panteão? A igreja de Roma, da mesma forma, não perdeu de uma hora para outra, destroçou as tradições etruscas. Os etruscos não eram romanos, vejam bem. Eles que deram uma grande força para administrarem a monarquia antes da República Romana, depois surgiu o Império. Então eles passaram para a ideia de pontífice, a ideia de papa, se lembram? Foram os etruscos que trouxeram para os romanos. A ideia do bispo, né, que é uma ideia que realmente foi trazida também pelos etruscos, que os romanos assimilaram e adotaram. A ideia de adoração de imagens, né, que você dá um poder divino a um objeto, né, você divinizar um objeto por idolatria, isso é um processo idolátrico, né? Foram também os etruscos que passaram para os romanos. Os romanos não eram de raciocinar. O romano não era de usar de filosofia, não, eles eram de crenças populares mesmo, eram politeístas. O próprio Constantino, que deu base e permitiu o cristianismo, que era quase uma doutrina morta naquela época, ele estava já no poder, né? Ele atribuiu ao Sol, ao Deus Sol, né, em outras palavras, como fosse o Sol o grande inspirador, né, como fosse um Deus, né, um Deus bem mitológico, bem a lá grego com a leitura romana, né, porque os gregos passaram muita cultura
passaram a sua cultura para os romanos fizeram a sua própria leitura. Muitos deuses dos gregos tiveram um nome diferente, mas era a mesma idolatria, dentro de um processo mitológico. E aí, no caso, dizer que o Constantino abraçou Jesus, amava Jesus profundamente, não é verdade. Jesus, ele sequer conhecia a mensagem do Cristo. Mas ele atribuiu a vitória dele sobre Maxêncio exatamente ao Cristo, porque ele teria visto uma cruz, né, que sobre essa cruz ele venceria, etc., as coisas todas, isso está bem na lenda, né? Mas ele acabou permitindo a liberdade religiosa no Estado romano. Isso foi um grande ganho nesse sentido, você tem a liberdade. Mas logo depois dele, nós vamos falar no próximo capítulo, né, a igreja é a invasão dos bárbaros, né? Como é que aconteceu a formação da própria igreja, né? Porque o Constantino, no seu caminho de realizações, ele levou realmente a efeito essa organização administrativa do império, conseguiu de alguma forma, né? A partir dele muitas coisas modificaram em várias partes do mundo, e ele permitiu inclusive concílio, ele convocou um concílio, né? Foi o chamado primeiro concílio ecumênico de Nicéia, lá no Oriente, não foi na Europa, foi lá no Oriente, né? E exatamente para combater uma briga que existia entre os bispos mesmo, né? Existia um bispo chamado Ário, na realidade era um padre lá de Alexandria, que negava a divindade de Cristo. Estavam discutindo a figura de Jesus. Se Jesus era o próprio Deus encarnado, né? Se realmente Deus teria vindo, porque a ideia de Deus encarnado é uma ideia politeísta, né? Ou antropomórfica, que é melhor dizendo, né? Politeísta porque foi dividido em 3 deuses, né? A Santíssima Trindade, Jesus realmente é o Pai, Filho e Espírito Santo. Criaram esse tipo de uma coisa estranha, que é mitológico também. Mas, de qualquer forma, a ideia é antropomórfica, né? Deus na forma de homem. O que é? Se Deus está na forma de homem, é antropomorfismo. É Deus na forma de homem. O que é muito estranho. Mas isso tudo está na cultura romana. Os romanos não eram dados muito à filosofia, não. Os romanos eram de crendice mesmo. Os romanos absorveram muito, repito, da cultura mitológica, da verdadeira coxa de retalho, a verdadeira salada de frutas que os etruscos, eu diria que quase que impuseram na sociedade romana. E eles não conseguiram vencer isso. Então, a adoração de imagem, né? A figura de um sacerdote máximo para comandar todos os demais, que é o bispo universal, que é a figura do papado, tudo foi criado por Roma. Isso não tem em nenhum momento nada a ver com o que o Cristo ensinou. Isso é exatamente o que nós aprendemos com Emmanuel em A Caminho da Luz. É isso que ele vai nos ensinar. Nós que ainda temos os pés daqueles que ainda não largaram essas ideias que nós respeitamos de outras religiões, tem que botar isso na cabeça. Essa religião que surgiu no mundo ocidental, ela representa essa besta vestida de púrpura embriagada com o sangue dos santos. Segundo Emmanuel, segundo João Evangelista no seu Apocalipse. Está muito claro isso lá, muito bem analisado exatamente por Emmanuel, no 14º capítulo, no 15º capítulo. Não é o Jorge Hess que está falando, não. O Jorge, não sou eu, tem pessoas que a gente nem gosta de escutar quem está falando. É Emmanuel. Vamos estudar Emmanuel, vamos entender o que ele está falando para nós. Nós somos espíritas, respeitamos todas as religiões, mas não necessariamente nós aceitamos as ideias das religiões. Respeitamos os religiosos, os seres humanos precisam ser respeitados porque são seres humanos, são seres divinos, mas as suas ideias, não necessariamente. Nós somos espíritas, também não aceitam as nossas. Então, uma questão de lógica, né? Por que eu vou aceitar as ideias deles se eu estou no espiritismo? É melhor ir para lá. Em vez de estar no meio espírita criando confusões ou perturbando às vezes até, é melhor ir para a igreja e não sair de lá e ser um bom católico e não ser um mau espírita. É muito melhor, vale muito mais. É muito mais sincero, né? Do que ficar com esse negócio de achar que o espiritismo não tem que pegar as coisas de lá e trazer para cá. Nós é que temos como uma nova revelação levar para lá os conceitos novos de uma nova revelação. Aí é diferente. É isso aí, meu irmão. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê compreensão dessa nossa missão. Nós, cristãos espíritas ou espírita cristão, temos nas mãos essa responsabilidade de levar ao Cristo, pelo nosso comportamento, essas ideias terapêuticas de transformação social. Que Jesus nos abençoe.